A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Gostaria de compartilhar aqui no livro de Atos o capítulo 12 e o capítulo 16. Capítulo 16, deixa eu ver aqui. Capítulo 16. No versículo. A partir do versículo. Vamos ler a partir do versículo 16. Vamos começar aqui com o Atos 12. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda guarda-sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Quando ele bateu ao pórtico da porta, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: Está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É um anjo. É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Vou partir aqui para o Atos 16, a partir do verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando,
retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiu-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Aqui a gente vê o cuidado de Deus, apesar dos sofrimentos e lutas que eles enfrentaram para pregarem a palavra. Deus tem o poder de nos livrar de qualquer situação. Paulo e Silas e Pedro, os dois foram libertos assim da prisão de forma sobrenatural. E Paulo e Silas ainda tiveram ali dentro da prisão aquela oportunidade, né? Aquela missão de salvar ali o carcereiro e a sua família, né? Ele reconhecendo que Paulo e Silas eram homens de Deus, lançou-se aos pés deles e clamou que ensinasse a palavra, né? Que falasse sobre a palavra, como que seria para ser salvo. E Deus abençoou. Imagina se Paulo e Silas tivesse ficado com raivinha, não tivesse cantado, ficasse ali. E Pedro, a tranquilidade de Pedro para dormir durante uma prisão.
Sabendo que o Tiago já tinha sido morto, ele dormia. Ele já imaginava que seria morto no outro dia, mas a confiança dele em Deus era tão grande que ele descansou ali, mesmo estando preso, ele dormia. Como diz o Salmo, né? Deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Bendita é a palavra do Senhor. Quero fazer uma oração aqui para a gente encerrar e essa oração da noite aqui que vai ter todo dia para a gente sempre estar mantendo uma disciplina de oração, de leitura da palavra. Querido Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quero agradecer, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, de estar falando da Tua palavra, de estar compartilhando a Tua palavra e aprendendo aqui contigo, Senhor, através das escrituras sagradas do Senhor. Pai, não há nada melhor, ó Deus, do que essa liberdade que a gente tem, Senhor, de poder ler a Tua palavra, de poder comunicar a Tua palavra, de poder viver uma vida livre, Senhor, na liberdade do Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome, para cultuar o Senhor, para crer no Senhor, para seguir, Senhor, as Tuas doutrinas, ser batizado, ir num culto, participar de um culto, expressar livremente a nossa fé. Nós temos, ó Deus, tanta liberdade, não sabemos. Pai, em nome de Jesus, tantos cristãos, ó Deus, tantos irmãos aí pelo mundo está sofrendo ainda, pagando essas mesmas penitências aí, ó Pai, essas morte, prisões pelo Teu nome, e nós aqui nem sabemos o que é isso. Pai, muito obrigado, ó Deus. Ó Deus, faça com que no Brasil, ó Deus, se levante uma geração que nunca houve antes, ó Pai. Uma geração, ó Deus, que vai romper, ó Deus, com as paredes, com as correntes, ó Deus, com os tetos, ó Deus, onde nos prende, de não falarmos, de não anunciarmos a Tua palavra, uma geração consciente de toda a Tua palavra, de toda a liberdade que nós temos, ó Pai. Uma geração, ó Deus, que vai andar por sobre a terra, manifestando os Teus sinais, os Teus prodígios, a Tua cura, levando a Tua palavra onde quer que for. Ó Deus, nós clamamos por um avivamento, que nós sejamos esse avivamento, ó Pai. Que a nossa geração seja, Senhor, aquela geração que vai ser pessoas levadas, pessoas guiadas pelo Teu Espírito Santo para levar a Tua palavra, por onde quer que nós andarmos, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Brasil, ó Deus, seja um novo Brasil, um Brasil onde será conhecido como o Senhor é o nosso Senhor, onde está a Sua palavra dizendo que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta noite. Dá-nos, Senhor, uma noite em paz e segurança. Ó Deus, dá-nos consciência de tudo aquilo que o Senhor tem nos cercado, de toda a bondade, de toda a misericórdia e graça do Senhor, que o Senhor tem nos cercado há tanto tempo e nós nem nos damos conta, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, te agradeço, ó Deus. Obrigado. Amém. Amém.